A Organização Mundial de Saúde, né, em 30 de julho agora de 2021, informou que a mutação do vírus SARS-CoV-2, conhecido como variante Delta, né, já foi registrada em mais de 130 países, correto? Correto. Então, nós vamos entrevistar hoje o Dr. Lucas Ferrante de Faria, biólogo, né, com formação em Ciências Biológicas pela Universidade de Alfenas, com mestrado em Biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E, durante a pandemia, né, ele tem atuado, né, o senhor tem atuado como revisor do periódico científico The Lancet. É o maior e mais respeitado periódico científico médico do mundo, correto? Oi. Bom, quando foi detectada pela primeira vez a mutação, né, e quais os países de origem da variante Delta? Perfeito. A variante Delta, ela foi originária na Índia, né? Nós temos várias variantes surgindo pelo mundo, e é importante a gente entender como que surge uma variante. Em média, para cada vez que o vírus se transmite de uma pessoa para outra, ele sofre 200 mutações, que são erros naturais nele replicar o RNA do vírus, né? E esses erros vão se afastando cada vez mais da conformação original que o vírus tinha. Então, por que é importante quando se registra novas mutações desse vírus? Porque as vacinas elas foram feitas pela linhagem que deu origem à pandemia, e quanto mais diferentes forem esses vírus, menor vai ser a eficácia das vacinas. Por isso que a gente se prepara tanto para as variantes. Essas mutações que tornam essas linhagens diferentes, elas são importantes quando elas ocorrem num esquema que ele destranca a célula da gente para o vírus entrar e se replicar. São nesses pontos que se concentram as mutações de importância, que é onde a gente classifica as diferentes variantes, como a Delta, que se originou na Índia, como a Gama, que se originou aqui em Manaus, né? E no Brasil nós já temos pelo menos outras 3 variantes que se originaram aqui. Então, essa transmissão comunitária elevada, quanto mais se transmite, mais os vírus sofrem mutações, e algumas mutações elas acabam sendo mais importantes que outras, porque elas podem tornar essas variantes resistentes às vacinas. Porque as vacinas elas foram criadas com base na linhagem que deu origem à pandemia. E como o vírus está mutando, se tornando diferente, basicamente as vacinas param de fazer efeito. Hoje em dia, nós temos uma variante que surgiu na África do Sul, que é a variante Beta, que tem a maior resistência sobre as vacinas. A variante Delta, que é essa que tem se propagado para o Brasil, e a qual a gente está discutindo aqui, as vacinas brasileiras ainda apresentam alguma eficácia contra essa variante, mas é preciso deixar claro que essa eficácia ela é menor do que essas vacinas têm sobre a variante que deu origem à pandemia. Porque como uma variante é como se fosse uma linhagem irmã àquela que deu origem à pandemia. Por ela ser diferente e a vacina ser algo específico, ela não tem tanta a mesma eficácia. No caso da variante Delta, para quem tomou a primeira dose das vacinas, atualmente recorrente no Brasil, você tem uma proteção que gira em torno de 30% a 36%. Para quem tomou a segunda dose, a proteção gira em torno de 66% a 75%. Né? Então, não existe mais uma eficácia de 100% contra a variante Delta, mas, ao mesmo tempo, é super importante que nós tomemos as vacinas, porque ele vai minimizar o impacto dessa variante, ao mesmo tempo que ela diminui a taxa de transmissão na comunidade, que pode fazer com que a variante Delta sofra ainda novas mutações, dando origem a uma nova variante. Quer dizer, nesse sentido aí, na sua explicação,
a gente pode chegar à conclusão de que os amigos do vírus, né, que eu costumo dizer, né, as pessoas que são resistentes, né, a tomar vacina, não querer tomar vacina, as pessoas que vivem nas ruas, se aglomeram, não fazem uso, né, de procedimentos como usar máscara, né, fazer a asepsia das mãos, se não puder lavar com detergente ou com sabão, usar álcool gel. Então, essas pessoas, elas acabam sendo amigas do vírus, né? Porque elas, na realidade, o grande responsável pela variação do vírus, né, essa variante do vírus, a transmissibilidade, cabe a essas pessoas. Então, na realidade, enquanto a população não tiver essa consciência de que ele, né, eu gostaria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado, enquanto a população não compreender que o vírus só vai parar de circular quando ele resolver parar de se aglomerar, resolver a tomar vacina, as 2 doses, né, a primeira e a segunda dose, fazer o uso de máscara, lavar as mãos. Enquanto a população não entender isso, nós vamos continuar tendo essas variantes, correto? Exatamente. Esse raciocínio está completamente correto, né? O vírus ele está presente nas pessoas. Se as pessoas estão transmitindo e se contaminando, esse vírus ele está ativo, sofrendo novas mutações. Isso foi o que aconteceu em Manaus. O ano passado nós tínhamos uma ampla parcela da população que estava suscetível ao vírus. As pessoas retornaram às aulas presenciais, retornaram aos shopping centers, os bares, e essa maior transmissão comunitária do vírus, esse compartilhamento do vírus entre as pessoas, fez com que surgisse a variante Gama aqui em Manaus, que afetou o Brasil todo, inclusive outros países. Então, justamente essa maior transmissão comunitária faz com que a pandemia não terá fim. Por isso que nós vemos 2 saídas, isso é um consenso científico, né, de que a pandemia ela terá final com 2 medidas aplicadas juntas: aumento da vacinação e isolamento social para restringir a transmissão comunitária. Por que o isolamento social é importante nesse momento e só a vacinação não dá conta? Porque nós estamos transmitindo mais do que nós estamos imunizando as pessoas. Nós vacinamos muito pouco, né? Menos de 35% do país todo tomou as 2 doses. É importante dizer que uma pessoa só está, de fato, imunizada com as 2 doses, né? E nós temos uma parcela muito pequena ainda da população que já recebeu essas 2 doses, né? E ainda para o sistema imunológico assimilar essa proteção, ele ainda demora 28 dias depois da segunda dose. Então, mesmo quem acabou de tomar a segunda dose ainda não está protegido, porque não deu tempo ainda da vacina fazer efeito no organismo e o organismo se proteger. Então, é extremamente importante, primeiro, que toda a população se vacine. Uma vacinação é um pacto coletivo, que só funciona se todo mundo 100% tiver vacinado. Se algumas pessoas não tiverem vacinadas, o vírus vai continuar transmitindo através dessas pessoas, logo nós vamos ter uma nova variante, e aí a vacina vai perder eficácia, inclusive para quem tomou a vacina. Então, é indiscutível a obrigatoriedade, a necessidade de tomar as vacinas, que são seguras, né? É importante dizer que a gente nunca questionou se uma vacina foi segura ou não. Isso é uma coisa nova que algumas pessoas têm, através de ignorância, questionado a eficácia e segurança das vacinas. As vacinas são 100% seguras, né? Realmente o que é perigoso é pegar o coronavírus. Inclusive, nós temos um estudo que mostra que quem teve contato natural com o vírus não está protegido, porque essa imunidade ela é perdida no máximo até 240 dias, né? E depois a pessoa, ao se reinfectar de novo, é muito mais grave a reinfecção. Então, só com a vacina as pessoas vão estar protegidas. Quem pegou o vírus não está protegido. É extremamente importante que as pessoas tomem a vacina. Mas como nós estamos vacinando muito pouco e o vírus está se proliferando na população
muito mais rápido do que nós estamos imunizando a população, nós ainda somos dependentes do isolamento social. Quando a gente realiza o isolamento social, a gente quebra o contágio. Para a gente ter uma ideia, tem um período certo de fazer o isolamento social, que é de 21 dias. É o ciclo viral. Se as pessoas que estavam com vírus demoram 21 dias para se curar, e depois de 21 dias elas param de transmitir, se a gente isola todo mundo por esse período, depois de 21 dias, basicamente, muitas poucas pessoas vão estar transmitindo. Então, imagina se nesse momento nós ampliarmos a vacinação no Brasil e fizermos um grande isolamento social, nós vamos frear as taxas de transmissão, inclusive da variante Delta, que está começando a se disseminar no Brasil. Nós vamos ter novas ondas ainda esse ano, né? Essa pandemia não está acabando, nós não estamos superando a pandemia, e nós teremos, sim, infelizmente, um cenário drástico, porque nós não estamos vacinados, tanto quanto outros países, né? Nós vemos, por exemplo, os Estados Unidos, a Reino Unido, a cidade de Londres, que estão tendo uma onda pela variante Delta, e ela está provocando mais internações do que óbitos. Mas é porque a população nessas localidades estão amplamente vacinadas, mais de 60% de toda a população. Nós não chegamos nem à metade disso. Então, a nossa situação vai, sim, ser mais grave do que essas outras localidades. Por isso que nós precisamos frear a transmissão comunitária através do isolamento social e ampliar a vacinação. Se a gente fizer essas duas coisas de maneira muito eficiente, nós vamos ter contido a pandemia até o ano que vem. Se nós não fizermos essas duas coisas juntas, essa pandemia tem potencial para durar mais 1, 2, até 3 a 4 anos. Então, é muito importante que essas medidas não sejam negligenciadas pela população. Nós publicamos esses resultados, eu cheguei a coordenar estudos sobre o coronavírus nos periódicos Science e Nature, que são os 2 maiores periódicos científicos do mundo. Nós comprovamos esses resultados, de que o isolamento social funciona, que a vacina funciona, de que não existe um tratamento precoce, e esse é o caminho. A gente precisa pensar que tem se discutido a questão econômica, mas quanto mais tempo a pandemia durar, pior vão ser os danos econômicos. Se a gente toma uma atitude agora para conter a variante Delta, conter a pandemia, através do isolamento social, nós vamos estar mitigando perdas econômicas lá na frente. Infelizmente, essa é a única medida necessária e é justamente a única viável para solucionar esse problema. Então, nós precisamos, mais uma vez, ampliar a vacinação e realizar um isolamento social até que o Brasil tenha uma taxa de transmissão do coronavírus baixa, o que não é a realidade nesse momento. E quais são os sintomas que nós podemos verificar nessa variante Delta? Quais são os sintomas? O que na realidade, o infectado ele apresenta como sintoma? Perfeito. Isso é uma pergunta importante. A variante Delta, ela pode variar os sintomas entre as pessoas. Normalmente, febre, dor no corpo, diarreia, principalmente para os mais jovens, né? Mas é importante dizer que muitas das pessoas ficam ainda assintomáticas. O que significa estar assintomático? Ela está com o vírus e ela não está apresentando sintomas, mas ela está transmitindo para as outras pessoas. Por isso que, mais uma vez, é importante a gente falar do isolamento social, porque basta uma pessoa de uma família específica estar assintomática, ela está com vírus, mas ela está transmitindo, que ela vai contaminar a família inteira. E essas outras pessoas, elas podem estar sintomáticas quando apresentam sintomas. Esses sintomas, os mais graves, eles podem gerar falências renais, sequelas cardíacas, sequelas neurológicas. Então, a COVID-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela é uma doença muito severa. Ela pode causar, inclusive, sequelas permanentes nas pessoas. Por isso que nós temos defendido o isolamento social, porque existe um movimento de retorno, principalmente de algumas atividades como as aulas, nós estamos empurrando as nossas crianças para que nós tenhamos uma geração de sequelados. Nós estamos vendo uma crescente enorme de sequelas em crianças que contraíram o coronavírus, né, e ficaram com essas sequelas permanentes, sequelas neurológicas, cardíacas, renais, né, perda de olfato, perda de paladar, são apenas das sequelas mais leves, mas existem sequelas realmente muito
graves, como sequelas pulmonares, cardíacas, né, e motoras, que podem afetar permanentemente as pessoas, né? Mas é importante dizer ainda que muitas das pessoas que contraem os casos sintomáticos podem apresentar uma síndrome que a gente chama de síndrome longa COVID, que é a COVID persistindo por meses a fio nessas pessoas. Então, essas pessoas vão ter uma fadiga muito grande, uma falta de ar severa, não vão conseguir respirar, vão ter uma falta de oxigenação no sangue, né? Calafrios, né? E não vão conseguir exercer suas atividades, basicamente vão ter que ficar de repouso, porque é algo realmente muito severo. Em algum momento a variante, né? Em algum momento a variante, como é que poderia dizer? Ela poderia deixar de existir a variante Delta? Como é que seria assim? Para que ela pudesse deixar de existir a variante Delta, especificamente? Somente com isolamento? Como é que seria isso? Perfeito. Isso é importante. Nós temos uma ampla camada da população hoje suscetível ao coronavírus por conta de uma taxa pequena de pessoas vacinadas na população brasileira. A gente pode ter uma falsa ilusão que nós estamos vacinando bastante, mas nem 35% de toda a população vacinou. Então, é pouco. Então, existem duas formas da gente extinguir qualquer variante de uma doença, né? A primeira forma é isolar os infectados, e aí, após passar o ciclo viral, a doença vai desaparecer do organismo da pessoa. Como ela não contaminou outras pessoas, eu acabo eliminando essa doença da comunidade. Por isso que o isolamento social funciona, porque se eu coloco todo mundo em isolamento, as pessoas que estão em isolamento não vão passar para as outras, eu encerro a transmissão da doença, né? E depois que passar o ciclo viral e essas pessoas se recuperarem, por isso que a gente fala que o isolamento social de verdade ele tem que durar 21 dias, a doença vai desaparecer da sociedade. Se lá atrás, no começo, nós tivéssemos feito um lockdown severo de 1 mês para o Brasil inteiro e fechado as fronteiras para não entrar casos novos, nós não teríamos nenhum caso. Nenhum caso. Porque as pessoas que estão com coronavírus estão em isolamento social, não estão tendo contato com outras pessoas, não vão transmitir, vão se curar e desaparece a doença da sociedade. É importante dizer que doenças virais são atreladas ao comportamento humano. Somos nós que transmitimos essa doença, né? Então, ela está ligada à nossa mobilidade. Então, esse é um dos jeitos da gente fazer desaparecer o coronavírus. Mutuamente é vacinando, mas para vacinar, nós precisamos vacinar numa velocidade muito rápida, de forma que as pessoas vão ter uma carga viral muito pequena no organismo, uma vez que 100% da população esteja vacinada, todo mundo imune, e aí a doença vai desaparecer. Por que só com a vacina, nesse momento, nós não conseguimos eliminar as variantes do coronavírus? Porque nós estamos vacinando numa velocidade menor do que o vírus está se transmitindo de pessoa para pessoa. Nós estamos vacinando muito pouco, de fato. Então, se nós ampliarmos a vacinação e interrompermos essa transmissão através do isolamento social, nós podemos, de fato, eliminar todas as variantes do coronavírus, inclusive a Delta, e, de fato, se ver livre dessa pandemia. Quer dizer, vamos dizer assim, mesmo que nós venhamos, né, isso aí uma pergunta ao senhor, mesmo que no Brasil nós venhamos a fazer esse isolamento dos 21 dias, né, aliar ele às outras medidas não farmacológicas, né, uso de máscara, né, higienização das mãos, e fazendo o isolamento social. Nós também dependeríamos de outros países, ou estou errado? Exatamente. Quer dizer, o ingresso, a migração para o Brasil, ou do Brasil para outro lado, ela seria ainda um fator de disseminação de uma nova variante, não é isso? Exatamente. Por isso que vários países isolaram o Brasil quando surgiu a variante Gama aqui. Porque justamente o Brasil era um vetor dessa variante, né? Então, por isso que vários países
restringiram para não receber voos do Brasil, que as pessoas poderiam introduzir nesses países que tinham controlado a pandemia a variante Gama que surgiu aqui no Amazonas. Né? Então, realmente isso é extremamente importante. E funciona suspender a chegada de outras pessoas? Funciona. Nós temos alguns países, como, por exemplo, a Nova Zelândia, que suspendeu voos internacionais, realizou isolamento social e conseguiu resolver, basicamente, com isso, né, muito antes até da gente ter as vacinas, a pandemia por lá. Então, essas são ações alinhadas. Né? Então, a primeiro momento, a gente deveria priorizar aumentar a vacinação. Nós precisamos comprar muito mais vacinas e, ao mesmo tempo que nós vacinamos, nós precisamos aplicar o isolamento social. E aí, nós precisamos ter uma rede de rastreamento de casos ativos que cheguem pelos aeroportos e ter uma triagem mais eficiente. Basicamente, ninguém que está chegando no Brasil está sendo feita uma testagem. Vários outros países, o que eles fizeram? Ampliaram a vacinação, fizeram isolamento social e fizeram um programa de pessoas que chegam nesses países são colocadas numa quarentena. Essa pessoa vai ficar 21 dias num hotel sem poder sair dali, sem ter contato com ninguém, antes de poder sair na rua. Afinal, assim, a gente certifica que essa pessoa não vai transmitir uma nova variante quando ela chegar. Exatamente, a palavra quarentena veio daí. Né? Quando que surgiu a palavra quarentena? Quando teve a peste negra, a peste bubônica, os navios que atracavam nos portos ficavam 40 dias sem poder desembarcar ninguém. Por quê? Porque justamente as doenças ali iriam se estabilizar, as pessoas que estavam infectadas iriam se curar, e essa quarentena, na hora que as pessoas desembarcassem, elas não iam ter mais a doença. Então, o isolamento social ele sempre foi aplicado, sempre funcionou. Né? E simplesmente agora que a gente tem aplicado esse novo negacionismo partindo de fake news na internet, a gente precisa lembrar o que é uma fake news. Fake news não é uma notícia de um candidato ou de outro. Fake news é uma notícia falsa. Fake em inglês significa falso. News, notícia. Né? As fake news são notícias mentirosas. Né? E aí essas notícias trazem informações como que isolamento social não funciona, que as vacinas fazem mal, né? Isso são mentiras, né? O isolamento social de fato funciona, nós precisamos quarentenar as pessoas, né? E nós poderíamos aplicar esse modelo, um isolamento social rígido no Brasil, ampliar a vacinação e um monitoramento constante das pessoas que vão chegar nos nossos portos e aeroportos. E aí, de fato, nós conseguiríamos, depois de 30 dias, voltar em boa parte nas atividades normais, né? Isso seria, sim, possível e a gente diminuiria exponencialmente o número de óbitos e, inclusive, conseguiríamos deter essa nova onda da variante Delta que já se projeta para o Brasil e vai acontecer. Isso é um fato científico. Quem aponta são os modelos epidemiológicos, né? Que são estatísticas robustas que mostram que, de fato, nós temos uma ampla parcela da população ainda suscetível. Então, essa seria a estratégia adequada para que nós não perdêssemos mais vidas e a nossa economia não sofresse mais. É importante que a gente adote essas medidas, porque essas medidas elas não são contra-econômicas. Muito pelo contrário. Se a gente faz um isolamento mais breve, depois a gente pode passar mais tempo aberto, sem restringir atividades específicas, né? Então, isso tudo faz a economia, inclusive, se recuperar mais rápido. Existia um estudo do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que mediu países em outras pandemias passadas e países que realizaram um isolamento social mais cedo tiveram uma recuperação econômica muito mais precoce. Né? Então, isolamento social ele não é inimigo da economia, muito pelo contrário. Ele dá condições para que a nossa economia volte a trabalhar muito mais cedo. E, na sua visão, né, como é que o senhor está vendo a disseminação da variante Delta, né, principalmente nas duas maiores capitais do país, né, São Paulo e Rio de Janeiro? Como é que é a sua visão em relação a isso aí? Isso é uma pergunta muito importante, né? Nós vemos as capitais, de fato, não adotando medidas eficientes para a contenção da variante Delta. Isso é tema até
de um artigo nosso recente, publicado na semana passada. Então, não é mais opinião, é um fato científico que foi passado pela revisão de outros colegas, foi publicado num periódico científico com revisão pelos pares, que a gente chama, quando recebe clivo, de outros pesquisadores que avaliaram esse estudo de forma anônima, inclusive, para não ter conflito de interesses. E o que a gente vê nesse estudo, que ele aponta, é que, de fato, nós estamos ampliando a transmissão comunitária do vírus. A variante Delta, ela é a mais transmissiva. A gente pode comparar ela sendo tão transmissiva quanto a catapora, por exemplo, né? E isso vai gerar dois resultados. Primeiro, um novo colapso do sistema de saúde nesses municípios, na hora que a gente tiver uma ampla gama de infectados, né? Isso pode levar a uma maior mortalidade do que a gente está vendo agora. Provavelmente a mortalidade tende a aumentar, porque nós temos uma baixa parcela imunizada, mas o mais perigoso não é só essa onda de mortalidade, de internações e de sequelados. Isso é catastrófico, sem dúvida nenhuma. Mortos, internados e sequelados. Isso serão 3 consequências. Mas nós temos uma consequência ainda maior. Nós ampliarmos a transmissão comunitária de uma variante tão transmissiva e com tão tamanho potencial de mutação, isso pode gerar o surgimento de uma nova variante que venha a surgir da maior transmissão da variante Delta. A variante Delta, ela está continuando se transmitindo e mutando. Então, ela pode mutar para uma nova variante que, inclusive, seja resistente às vacinas. Nós estamos avisando isso já há um bom tempo e isso vai acabar acontecendo porque nós estamos deixando a transmissão comunitária desse vírus correr solta. Quanto mais o vírus se transmite, mais mutações ele acumula. E uma hora, as vacinas não vão reconhecer mais esses vírus, porque eles se tornaram muito diferentes. E a variante Delta, ela é a mais transmissível e a que mais sofre mutações. Então, a gente tem uma receita pronta para a gente resetar essa pandemia para o primeiro dia. Isso vai ser muito grave se acontecer. Nós estamos com todas as receitas prontas para que isso aconteça e já existem artigos científicos apontando que esse vai ser o resultado dessa negligência. Por isso que nós precisamos controlar isso, porque se nós não agirmos em tempo suficiente de frearmos o surgimento de uma variante decorrente da variante Delta, uma nova variante mais transmissiva e resistente às vacinas, basicamente nós colocamos os esforços do mundo inteiro abaixo para conter essa pandemia, porque nós não teremos nenhuma vacina eficaz e nós teremos uma variante muito mais transmissiva. Basicamente, nós vamos ter uma Covid-21, uma Covid-22, emendando uma pandemia na outra. E aí vai ser realmente uma situação muito drástica, que nós podemos duplicar, triplicar o número de mortos e ter todo esse dano econômico desde o começo, iniciado novamente. Então, as consequências da gente não tomar uma atitude agora, elas são extremamente drásticas. E não existe uma alternativa para isso. Isso não é alarmismo, isso não é previsões apocalípticas, isso é uma conta simples, que nós temos baixa vacinação e a transmissão de uma das variantes mais mutagênicas e mais transmissivas. Isso acontece, é um fenômeno natural que uma variante viral mute e dê origem a novas variantes. Né? Isso vai acontecer porque essa variante está se transmitindo. Qual é o caminho? Interromper a transmissão dessa variante, isolamento social e vacinação. 2 coisas que nós não estamos fazendo de maneira adequada. Bom, chegamos agora no nosso finais, né? E tivemos o intuito, né, aqui através da TV Segurança e Saúde no Trabalho, de levar a população, né, os que nos assistem no canal do YouTube, a uma situação que eu sempre digo, né? Em tempos pandêmicos, água, sabão e informação vale ouro, né? Então, o nosso intuito é levar realmente esse tipo de informação aos que nos assistirão, para que possam se conscientizar realmente que, se não parar essa transmissibilidade, as chances até mesmo da própria economia, né, que um grupo alardeia, que não pode, vai quebrar a economia, e aí vai quebrar a economia mesmo, porque está arriscado uma variante dessa, como o senhor falou,
ser mais viral, vamos pôr assim, mais transmissível do que a própria variante Delta, nós vamos acabar ficando isolados do mundo. O mundo todo vai nos isolar, quer dizer, nós não vamos ter ninguém vindo para cá e ninguém daqui saindo para fora. Quer dizer, os recursos nossos vão começar a escassear, e aí os defensores da economia, né, tão ferrenho, e não terão mais o que defender, né, infelizmente. E aí eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, lhe agradecer por essa oportunidade, e aí gostaríamos de escutar as suas considerações finais. Perfeito. Sobre esse isolamento econômico, é importante dizer que ele já está acontecendo. Muitos países já estão isolando o Brasil economicamente, porque o Brasil está representando um risco a esses países de gerar uma nova variante, né? Nos primeiros 4 meses desse ano, o Brasil produziu 3 novas variantes. Ou seja, nós somos um celeiro de variantes, né? Existe um estudo recente do nosso grupo no Journal of Public Health Policy, que é um jornal internacional de saúde pública. Nós estamos monitorando, de fato, o Brasil tem gerado várias variantes, representando um risco mundial. E vários países já estão se fechando para o Brasil. Então, nós precisamos dessas medidas se nós queremos salvar nossa população, inclusive economicamente, né? Essas medidas não farmacológicas, como isolamento social, elas não são contra a economia, muito pelo contrário. Elas ajudam que nosso governo se recupere economicamente muito mais rápido. Exemplo disso foi a China, que aplicou essas medidas muito rapidamente, de maneira muito contundente, e a indústria chinesa pôde voltar a trabalhar de maneira muito mais rápida, né, se destacando no mundo. Né? O Brasil teve consequências de não tomar essas medidas cedo, muito grande, isso tem afetado a nossa economia. Então, não existe discussão de isolamento social ser contra a economia, muito pelo contrário. O isolamento social, ele ajuda a economia, e qualquer um que diga o contrário está mentindo. Vocês podem entrar nos meus artigos científicos que estão disponíveis no ResearchGate, digitando meu nome, Lucas Ferrante, vocês vão ver que desde o começo nós alertávamos que vários políticos estavam dando informações falsas para a população. Inclusive o próprio presidente da República disse algumas vezes que a economia iria morrer, que nós não poderíamos parar, e essa é uma informação totalmente anticientífica. A ciência tem defendido que o isolamento social produz uma recuperação econômica muito mais rápida. Nós não podemos nos deixar gerir por mentiras de políticos. Isso é extremamente importante. Segunda coisa, tomem a vacina. É extremamente importante que todos tomemos as vacinas. As vacinas são seguras, salvam vidas, e essa é a principal medida que vai nos fazer ver livre dessa pandemia. A segunda medida é o isolamento social. Nesse momento, nós precisamos defender o isolamento social para salvar vidas, evitar sequelados e defender uma recuperação mais rápida da pandemia. Com esse número de pessoas que tiveram coronavírus, nós precisamos entender que nem todos são recuperados. Cerca de 20% dessa parcela tem sequelas graves. Quando alguém divulga um número, esse é o número total de recuperados da Covid-19, isso não é uma verdade, porque 20% daquelas pessoas ficaram com sequelas extremamente graves e serão um peso para o país, inclusive para a Previdência. Então, mais uma vez, é uma consequência econômica que nós não estamos computando nessa conta. Nós precisamos impedir que as pessoas se contaminem para a gente ter menos sequelados, ter menos mortos e, inclusive, conseguir se recuperar mais cedo. Vacina e isolamento social. Segunda coisa, nosso grupo está à disposição dos trabalhadores do Brasil. Prestamos algumas assessorias aos professores, a sindicatos dos petroleiros do Brasil e estamos à disposição de todos os trabalhadores do Brasil, inclusive para ajudar a formar protocolos mais eficientes para as classes trabalhadoras se protegerem nesse momento, principalmente contra a variante Delta. Estou à disposição de vocês. É através de divulgação científica, de ciência, que nós vamos conseguir superar essa pandemia e todos juntos, sem deixar nenhuma única vida para trás e se recuperando economicamente. Meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, é lucasferrante@hotmail.com. Eu estou à disposição para ajudá-los no que for preciso durante essa pandemia. É isso. Isolamento social e vacina.
Muito obrigado, doutor. Foi de grande valia, né? O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, através da TV Segurança e Saúde no Trabalho, ele fica agradecido essa sua participação. Sabemos que foi de suma importância. Estamos levando aos nossos espectadores informações de ouro, né? Como eu falei, água, sabão e informação em tempo pandêmico é ouro, né? É ouro de fato. E aí esperamos que as pessoas se conscientizem, né? A partir dessa nosso trabalho aqui, tenham um pouco mais de consciência em relação ao coronavírus e principalmente à variante Delta. Agradecemos a todos e pedimos aí que se inscrevam no nosso canal e dê aquele like para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho aqui, levando informação a mais alguém. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde a todos.